Bom, eu estou de volta agora, depois de algumas sugestões, né? Me disseram que eu estava entrevistando muitas ex-alunas. Eu trouxe agora um ex-aluno para lá de especial. Na verdade, esse cara é não só um ex-aluno, mas um amigo. A gente troca informação, troca figurinha raramente. Infelizmente, é muito pouco. Mas a gente acaba se encontrando, se esbarrando em algumas coisas. Renato, que Gavião, posso te chamar de Gavião, Renato? Tudo bem, professor? Depende, né? O profissional é Renato Pesotti, Renato o, Pesotti. pe- o pessoal no Mackenzie é Gavião, tem outros apelidos também, mas deixa para lá. Não te conheci com outros apelidos. Eu me lembro só do Gavião, lá da faculdade de jornalismo, né? Você foi meu aluno, já tem um tempinho. Bom, se foi na faculdade de jornalismo, certamente você teve aula de computação gráfica. Você não seguiu para essa área de computação gráfica, né? Não. Eu lembro que eu fiz Mackenzie de 95 a 99. Eu fiz Direito no Mackenzie Eu queria que você primeiro. contasse essa história também. Eu sou mackenzista raiz, né? É. Eu fiz Mackenzie Direito no Mackenzie de 95 a 99, mas em 97, no terceiro ano da faculdade eu já sabia que eu não ia ser advogado, que eu queria fazer jornalismo mesmo. Minha área era mais comunicação, era área de humanas, mas mais para comunicação do que para direito. E aí eu lembro que eu fui fazer vestibular na Casper. A minha ideia era começar o jornalismo quando terminasse o Mackenzie, mas justamente no meu último ano de faculdade no Direito, o Mackenzie abriu a primeira turma do curso de jornalismo, que foi em 2000. E aí eu terminei a faculdade em 99, né? Apesar de tudo, eu terminei com a minha turma, peguei muita DP na faculdade de Direito, não ia na aula tal. Eu fazia, na verdade, de manhã e de noite a faculdade de Direito. E eu fui muito tempo da Atlética, né? Eu fui da Atlética do Direito de 96 até 99. Eu fui presidente da Atlética do Direito em 98, fui vice-presidente em 99. Então, na verdade, a minha vida era basicamente o Mackenzie. Eu ia para o Mackenzie 7h30, 8h, meia-noite, depois de passar no McPhil. Então, todos os dias, de segunda a sexta, era basicamente isso. E à tarde, às vezes, eu estudava, às vezes não. Tal. E aí, em 99, eu acabei a faculdade com a minha turma. Foi muito sofrido, mas eu consegui terminar com a minha turma. E em 2000, eu entrei na faculdade de jornalismo, que era a primeira turma do jornalismo, né? E eu comento muito com os alunos, quando eu vou fazer algumas apresentações, o quanto que mudou em 20 anos, né? Porque em 2000 a gente não tinha computador em casa, né? Muitas pessoas, algumas pessoas tinham, mas outras não. Então, quando a gente ia para a aula de computação gráfica que o senhor dava, era assim, era ir ao laboratório, era uma coisa, nossa, vou acessar a internet. Eu lembro que durante a aula, no começo da aula, sempre você dava uns 10 minutinhos para a gente acessar os e-mails. Era uma coisa, né, onde 20 anos depois, olha quanta coisa mudou, né? A gente ia para a aula e perdia um tempo da aula porque a gente tinha que ver os e-mails antes. Hoje a gente vê o e-mail o tempo todo, né? E naquela época era uma coisa, vamos para o laboratório. Era uma comoção, né? Sair do prédio 3, ir até o prédio do laboratório, que era na frente do... Era o 10. Onde é? Era o 10. Prédio 10, onde é hoje, na frente dali do Castelinho, né? Para os ex-alunos, todo mundo conhece como Castelinho. E aí antigamente tinha uma lanchonete lá, né? Tinha o Banco Real e a lanchonete. E hoje tem até Starbucks, é uma coisa hoje mudou tudo, né? Bob's, tem Bob's lá dentro. Quando a gente leva... Recentemente eu levei alguns alunos da minha época, 96, 97, no Mackenzie. Eles não acreditaram no que eles viram, assim. Aquele prédio na área das quadras, é uma coisa que nunca ninguém passou pela cabeça, assim. Algumas mudanças são muito, muito emblemáticas, assim. Alguns ex-alunos olham e falam assim, nossa, onde está o Mackenzie que eu conhecia, né? Mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. Começar pela portaria, né? Mas tudo bem, agora... isso é outra... E aí, me conta, Renato, você nunca trabalhou com direito? Nunca exerceu? Você tem OAB? Você conseguiu tirar OAB? Não tirei OAB também. Não fiz uma prova da OAB, desisti, não passei, desisti. Não era só a vocação. Nunca tive
eu terminei a faculdade de Direito porque eu já estava no terceiro ano, porque eu era bolsista, né? Eu jogava futsal, eu era goleiro do futsal, então eu tinha bolsa de 100%. Então eu era da Atlética, eu acabei sendo levado a terminar a faculdade porque eu estava lá, né? Aquela coisa, vou terminar a faculdade, já estou no Claro, terceiro ano, uma tenho escola bolsa. boa, um título bom, do que Então, e eu viesse já pela sabia, vida, que eu queria seguir pela área de comunicação, né? Não tinha certeza que era no jornalismo, mas sabia que era comunicação. E aí a vida também acabou me levando para o jornalismo no era isso Mackenzie. que eu ia te perguntar. Você também teve uma trajetória muito, muito alinhada do esporte com o jornalismo, né? Você sempre, enfim, andou nesse caminho com muito conforto, né? Acho que Quando eu desde a hora. terminei a, Ah, quando eu terminei a faculdade de Direito, comecei no jornalismo, eu ainda o meu primeiro emprego como na faculdade de jornalismo foi nas atléticas do Mackenzie, né? Eu lembro que o meu primeiro emprego como jornalista era acompanhar os jogos da Atlética do Direito, da Atlética da Economia, da Eugênio Godin, e fazer algumas matérias, atualizar os sites das olha, que atléticas com os sensacional. resultados do final de semana. Que Então, sensacional. uma coisa meio que a gente vê alguns perfis de Instagram bombando hoje com cobertura dos jogos universitários do final de semana, trabalhos super bem feitos de cobertura de jogos do final de semana, era mais ou menos o que eu fazia. Eu ia falar isso, né? A sua trajetória foi muito pioneira mesmo, né? Você era tipo aquele bandeirante descalço com facão abrindo o mato adiante, né? Porque você trabalhou numa TV de internet que eu sei que era absolutamente inovadora, né? A gente conversou aqui um pouquinho antes da gravação, eu não sabia disso, mas você foi pioneiro também nos podcasts, né? No UOL, você é um cara que desbravou mesmo, né? O A gente, sertão, o grande sertão da internet. a gente vai tentando, né? Na verdade, meu primeiro emprego, eu comecei a fazer, não era um emprego, né? Era uma função. Eu ganhava uma ajuda de custo, eu lembro, era 150, R$ 200 das atléticas para acompanhar o final de semana, porque eu já ia, na época, a gente tinha a Federação Paulista de Esportes, a FUP, que era do lado do Center Norte. Eu passava o final de semana lá, via os jogos que tinham das atléticas, e na segunda-feira eu atualizava os sites das atléticas e, e era o meu trabalho, né? Era bom, porque era a minha diversão e se misturou com o trabalho. Meu primeiro emprego foi no ano seguinte, no começo do ano seguinte, que eu fui trabalhar na Rede Mulher, na extinta Rede Mulher. Era um canal de televisão, ficava ali na 23 de maio, onde tem um hospital hoje pertinho ali do aeroporto, do lado direito, para quem está indo para o Isso. aeroporto. Eu entrei como estagiário, eu trabalhava no jornal de esporte, num programa que chamava Mulher e Esporte. A gente tinha uma equipe super legal, era a Alessandra do Vale, que era a apresentadora, a filha do Luciano, o Fernando Nardini era um editor, hoje que ele é apresentador da ESPN Brasil. O outro editor era o Vinícius Garcia, que trabalha na Band até hoje. Ele já trabalhava na Band naquela época, ele trabalha na Band até hoje. E o repórter é o Alexandre Silvestre, que está na TV Gazeta. Olha que E eu bacana. lembro que a minha função era... A gente botava o jornal ao ar meio-dia, né? Era ao vivo, meio-dia. Então eu trabalhava de manhã e aí eu dava sorte. Um dos poucos empregos que tinha no jornalismo esportivo de manhã, porque eu fazia faculdade à tarde, né? No primeiro ano, no segundo ano. Uma 15 da Então tarde. eu saía meio-dia da TV, meio-dia 15 da TV, ia para o Mackenzie e entrava 1h da tarde. E eu lembro que era uma equipe, eram dias muito legais. E aí, só que no Carnaval de 2002, a Rede Mulher resolveu fechar o Jornal de Esporte, né? Interrompeu o Jornal de Esporte. E, ao mesmo tempo, o nosso diretor de jornalismo era o Alberto Luchetti. Luquetão. E o Luquetinho. O Zé Roberto. Zé Roberto Luchetti. Esse é o E aí Luquetinho. o Luquetinho. Isso. Zé Roberto Luchetti, que era nosso chefinho lá no jornal, né? Porque a gente tinha o Jornal de Esporte, depois entrava o Jornal da Rede Mulher, o Jornal da Mulher, que ia meio de 15 até 1h da tarde.
E aí o Luquetinho chamou a gente, explicou que a direção da emissora tinha resolvido fechar o Jornal de Esporte. Na verdade, todos nós seríamos demitidos, mas que o irmão dele, o Alberto Luquetti, o Luquetão, ia abrir uma TV de internet. Era uma coisa completamente sem sentido. Completamente pioneira também, né? Completamente mesmo porque as pessoas não tinham stream, o streaming não existia, né? Então as pessoas não tinham costume de ver vídeos pelo computador e nem tinha rede suficiente para acessar a internet assim no computador, né? Então só quem tinha uma super banda e tal. E aí em 2002, entre 2002 e 2003, o Alberto Luquetti lançou a AltV, que existe até hoje, né? E a gente tinha uma equipe super bacana que até tem um contato com a gente, tem um grupo no WhatsApp de pessoas que trabalharam na AltV em 2002, 2003. Até hoje a gente se fala. Que legal. Eu acabei saindo de um emprego para o outro. E quem me arranjou, e é muito interessante, porque quem me arranjou um emprego na Rede Mulher em 2001 foi o Eduardo Abreu, que era da minha classe. Hoje ele é editor da Poder. Assim, foi muita coisa, uma coisa levando a outra, né? O Dado foi trabalhar na Rede Mulher, não se deu muito bem, acabou não ficando muito tempo. Eu fui trabalhar no lugar dele. De lá eu fui para a AltV. Na AltV também eu acabei ficando um tempo, depois acabei saindo. Só que quem me indicou para o meu emprego depois da AltV foi uma pessoa que trabalhava na AltV também. Então as coisas foram se conectando assim. Eu acho que bacana. Eu sempre tive muitos contatos muito legais, assim, sempre considerei todo mundo companheiro de profissão. Hoje tem muito jornalista que acha que assessor de imprensa não é... Naquela época era muito mais, né? O pessoal falava que assessor de imprensa não era jornalista. Eu sempre achei um absurdo, porque, assim, eu acho que todo mundo tem que ser parceiro, né? Independente de trabalho ou não, porque eu estou do lado de cá hoje, mas amanhã eu estou do lado de lá, né? Exato. Bom, você teve em dois lados mais opostos ainda, né? Porque quem vem do direito para o jornalismo é a mudança da pedra para a vidraça, né? Eu acho que no direito também eu aprendi isso, né? Tanto que eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos da época do Mackenzie, do direito do Mackenzie, de Atlética, que são meus amigos até hoje, e que são, sei lá, a gente tinha os jogos jurídicos, era uma rivalidade muito grande do Mackenzie com a USP, do Mackenzie com a PUC. Eu tenho muitos amigos da São Francisco até hoje, que eu falo até hoje. Eu tenho muitos amigos da PUCamp, que eu falo até hoje. Claro, são e, colegas, assim, né? As pessoas, elas se pegam em algumas rivalidades e elas não se largam. Eu acho que é meio exageradas. E depois da AltV, eu acabei saindo também. Na época eu tinha um grupo de samba e pagode que bombava. Para quem estuda no Mackenzie, a gente inaugurou o The Joy. Sensacional isso. Sensacional. A gente botava 700 pessoas dentro do The Joy, todas as quintas-feiras. E aí eu descobri que, na verdade, o meu grupo de samba dava mais dinheiro do que o meu estágio de jornalismo. Só que eu trabalhava de manhã, né, no jornalismo, na AltV. E teve um momento que eu tive que escolher, né? Ou eu trabalhava no samba, no grupo de pagode, ou eu trabalhava no jornalismo. E aí foi chegando perto do final da faculdade, eu acabei largando meus estágios e ficando só na faculdade, assim, para tentar me formar da forma correta, né? Pela segunda vez, diga-se de passagem, né? Pela segunda vez, Consegui me formar na minha turma, assim, apesar E aí a gente foi para de manhã, então era diferente. A gente tinha aula naquele prédio da Maria Antônia, que tem até hoje, né? Lá no começo, onde era o pátio de alimentação lá, mas no começo da Maria Antônia a gente fazia aula lá, né? E logo depois, em 2005, eu fui trabalhar numa assessoria de imprensa, na Linhas e Laudas, trabalhei um tempo na assessoria de imprensa. E no final de 2005 eu fui trabalhar 2004, 2005. No final de 2005 eu fui trabalhar no Meio Mensagem. Foi meu primeiro grande um veículo emprego, grande. Assim, trabalhar num veículo E que foi o que direcionou a minha carreira, né? Fui trabalhar num veículo do trade publicitário. O Meio Mensagem é um dos principais veículos de publicidade do país até hoje, né? E eu fiquei lá mais de 8 anos. Então foi onde eu trilhei minha carreira na publicidade, sendo jornalista. Eu era responsável. E querendo ou não, a internet acabou me acompanhando.
porque eu fui ser o repórter do site, depois fui ser editor de site. No final da época do Meia Mensagem, de 2011, então mais de 6 anos depois, eu acabei indo trabalhar fazer coisas para o impresso também. Eu fazia matérias para o impresso, mas eu era basicamente o editor do site. Online, lancei né? umas 3, 4 versões do site do Meia Mensagem, quando era aquela coisa de rede social, começando a bombar. Então eu era meio que o estrategista de redes, era editor do site. Eu fiquei muito tempo lá no Meia Mensagem, saí de lá em 2012, depois da Olimpíada de Londres. E nesse tempo eu já né, depois de 6, 7 anos no Meia Mensagem, eu achava que estava na hora de tentar uma outra coisa na vida, né? E em 2012 eu fui trabalhar na Nine, que era a agência de marketing esportivo do Ronaldo, junto com o grupo da WPP. Eu fui bater na porta, é um conselho que eu dou para as pessoas também. Assim, eu fiz uma lista, eu decidi que eu queria sair do Meia Mensagem, fiz uma lista das empresas que eu queria trabalhar e bati na porta de todas, das 5 primeiras ali. Botei os prós e os contras, falei, eu quero trabalhar numa dessas 5. E a número 2 era a Nine. E eu fui lá e bati na porta, fui falar com o diretor-geral, falei assim, eu quero trabalhar aqui, como faz? Aí ele falou, faz um projeto X, Y. Aí eu fiz o projeto, mandei para ele e ele falou, beleza, vou te contratar. Olha só. Começamos assim. Que maravilha. A ideia era a gente fazer, olha que coisa, em 2012, hein? Faz 8 anos só. A ideia era a gente fazer conteúdo para os atletas. Era fazer conteúdo de rede social para os atletas. A Nine, ela era uma agência de marketing esportivo que representava muitos atletas também, né? Tinha o Pedrinho Barros do skate, o Bruninho do vôlei, o Danilo Couto, surfista de ondas gigantes, tinha o Anderson Silva, né, o lutador, tinha o Ronaldo, tinha o Falcão do futsal. E a ideia era a gente organizar as redes dos atletas, desde páginas na Wikipedia, fazer um site para todos, até começar a criar perfis deles nas redes sociais e começar a criar conteúdo para as redes sociais para depois eles virarem influenciadores. Perfeito. Não existia. Não existia. Você foi um desbravador mesmo, né? Desde o comecinho, tendo insight, tendo percepção, né? Encaixando uma coisa na outra. Encaixando uma coisa na outra, exatamente. Só que aí eu fui trabalhar na Nine e eu acabei virando assessor de imprensa do Ronaldo. Aí minha vida virou de ponta cabeça, né? Eu imagino. Que virar assessor, não fui trabalhar disso e virei assessor de imprensa da agência, do Ronaldo e do Anderson Silva, os dois que estavam bombando nessa época. O Ronaldo nessa época estava no Medida Certa, então era todo dia, todo domingo o Ronaldo no Fantástico, a semana inteira o pessoal atrás do Ronaldo. E eu acabei ficando menos de um ano lá, mesmo porque a agência, nessa época, começou a fechar as portas, né? Em 2013, eles começaram a mudar o modelo da agência. O marketing esportivo ele ia decolar em 2012, 2014, Copa, né, 2016, claro. Olimpíada, mas não decolou. O modelo de agências do Brasil, de agência de publicidade, é sui generis. Eles acharam que iam conseguir fazer igual em outros mercados, como dos Estados Unidos, e não deu certo. Tanto que a gente tem poucas agências de marketing esportivo hoje que sobreviveram a esse tsunami de agências que a gente viu em 2014, 2016. Hoje, 4 anos depois, tem 2 ou 3 agências grandes de marketing esportivo. O resto e dão conta, né? E elas acabam dando conta, né? E aí eu acabei indo trabalhar com outras já tinha um conhecimento muito grande de agências e fui trabalhar com agências de publicidade voltei para a área de relações públicas, né, de assessoria de imprensa. Por isso que eu falo que não adianta a gente achar com certeza. O mundo dá um monte de volta e não sai do lugar, né? Exatamente. Um monte de volta e não sai do lugar. Ele é redondo, né? Ele é redondo, é isso aí. Ao contrário. E aí eu fui trabalhar alguns acham que é o contrário, né? Mas é bom a gente deixar claro que pra gente o mundo é redondo. Bem redondinho, bem redondinho. E aí eu fui trabalhar na assessoria de imprensa, trabalhei em algumas agências de publicidade, trabalhei na agência Tudo, do Grupo ABC, na época de Copa do Mundo também. Aí o esporte acabou voltando para a minha vida sem eu querer, porque era uma agência de live marketing, de promoção, de eventos. E em 2014 eu trabalhei o ano todo na agência Tudo, foi um ano super legal. Mas também
por, não sei se é sorte ou azar, mais azar, né? A agência também começou a fechar as portas. Outra, né? Terceiro lugar que eu trabalho e fecha. Então, eu saí da Tudo e depois de um tempo a agência acabou fechando. Mas foi um aprendizado super legal. Foi uma época que o presidente era o Maurício Magalhães, uma época super legal de agência, trabalhar no dia a dia de uma agência de publicidade, aprendi muita coisa, mesmo comecei a trabalhar em publicidade em 2006, né? Em 2014, 8 anos depois, eu ainda aprendia muita coisa com sem dúvida. publicidade, assim. Acho que é legal a gente sempre pontuar isso. E depois de 2014, eu fui trabalhar um tempo voltei a trabalhar com assessoria de imprensa, e em 2018 eu fui para 2017. Quando que foi a Olimpíada? A Olimpíada foi 2016, né? Foi 16, 2016. Então a gente corta aqui, porque eu confundi das datas. Não, imagina. Eu saí da Tudo em 2014, em 2015 eu fui trabalhar na Norte, que é uma empresa de marketing esportivo. Nasceu como Esfera, né? Como editora Esfera, que faz as publicações, faz ainda a revista O2 de corrida. Mas a empresa também conseguiu virar. O Felipe Telles, que é o dono, muito inteligente, ele criou a revista e percebeu que durante um tempo a revista não ia durar muito tempo, né? Então ele formou um império de corridas, né? Organiza o circuito das estações, a Night Run. Então ele tem uma série de corridas pelo Brasil. Então a empresa se tornou uma organizadora de eventos, não uma editora, né? Perfeito. Então ele conseguiu dar vazão à empresa, e aí mantinha um site, né? O site da O2, o Ativo.com. E o Ativo.com eu trabalhei em 2003, né? Com o Chris Clitters. O Chris criou um Ativo, criou o site para falar de esporte. Eu trabalhei em 2003, depois fui trabalhar em 2016 com o mesmo site. Eu fiquei quase 2 anos na Norte, foi muito legal trabalhar com corrida. A gente tinha a parte digital, tinha a parte impressa, né? Tinha a revista mensal, tinha a VO2, que era a revista de bike. A gente lançou também um site de CrossFit, o Odd News. Foi de novo, eu acabei caindo no digital. E eu não manjava muito de corrida, mas eu manjava de pessoas, né? Eu acho que nessa época eu era o gerente de conteúdo, era meio que o editor-chefe. Então eu deixava a parte que importava de corrida para quem entendia do assunto, né? Perfeito, então, perfeito. Eu tinha os editores que entendiam um de corrida, ou de bike, ou de crossfit, ou de educação física, ou de skate, e eu só gerenciava as pessoas, né? Que legal, que bacana. E de lá eu acabei saindo por motivos de discordância editorial, em alguns pontos, mas também achei que estava na hora também de mudar um pouco. Eu acho que a gente hoje fica 2, 3 anos no emprego, talvez a gente perceba que ou está decolando ou está na hora de mudar, né? Então eu acabei ficando um tempo lá e acabei mudando de emprego. E em 2018 eu fui para o UOL. Eu fui chamado para trabalhar de volta no Meio Mensagem sempre que eu tenho... O Salles Neto, que é o presidente do Meio Mensagem, me disse uma vez que eu vou trabalhar em outros lugares, mas eu acabo sempre voltando para lá, né? Então sempre que eu saio entre um lugar e outro, eu trabalhava para o Meio Mensagem. Dá uma passadinha no Meio Mensagem. Aí eu trabalhei um tempo na assessoria de imprensa dos eventos, né, com a Maria Laura Nicotero, que hoje é CEO da Momentum, da agência. Eu trabalhava na assessoria de imprensa dos eventos, no conteúdo, meio que trabalhava na assessoria, meio que ajudava todo mundo, ajudava a organizar, tal. Estava ali para toda a obra. E aí, em 2018, o UOL me chamou para abrir uma editoria de media marketing, né? Os grandes portais não falam de publicidade, né? Não falavam, né? Hoje falam muito mais. E aí eles me chamaram para criar uma editoria de marketing, de publicidade, e vai fazer quase 2 anos que a gente está nessa, aí publicando matérias sobre publicidade. Que legal, que bacana. Também tendo que aprender, né? Porque a gente faz matérias de um mega portal, então são matérias voltadas para o trade publicitário, mas também que tem que interessar o público final, né? O leitor comum.
Certo. UOL. Então, é um aprendizado. É um desafio, né? É um É um desafio. Né? Escrever para o cara que entende e escrever para o cara que não entende, né? Então, a gente tem essa... Eu faço algumas matérias mais voltadas para o publicitário e faço mais umas matérias voltadas para o público comum, né? Que vai esbarrar com essa matéria na home do UOL. Sensacional, sensacional. E como você disse, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, a gente tem um podcast, né? Que já está a gente já tem mais de 40 edições do podcast. Toda semana tem um episódio. 40, toda semana 40 edições é quase um ano, né? 52 quase seria um ano, né? Em outubro a gente comemora um ano de podcast. Que beleza. Então a gente entrevista as grandes personalidades do mercado publicitário também. A gente conseguiu manter uma linha alta. Então foi essa mais ou menos a minha trajetória. E durante esse tempo a gente se esbarrou algumas vezes na SPM, porque eu fiz mestrado na SPM. Né? Exatamente. Foi do Mackenzie para a SPM. Eu sempre pensei em um dia dar aula e um professor, uma vez, dois professores, né, me disseram que eu deveria, se eu quisesse dar aula, na verdade, eu deveria primeiro pensar em fazer um mestrado para conseguir dar aula depois, né? Tá. Então, eu segui a orientação, fiz o mestrado, ainda não dou aula efetivamente, mesmo porque parece que quem tem um emprego fixo numa redação não pode dar aula, né? As universidades evitam. As universidades hoje evitam, né? Pode ser. Como a gente tem do dia a dia da redação, a gente não dá aula na universidade, é uma coisa ou outra. Mas vamos quebrar essa barreira. Agora tem o IAD, né? Fica mais fácil para todo mundo. Acho que sim, acho que sim. Eu acho que sim. Ó, foi uma delícia conversar com você, foi muito legal te rever. Essa conversa sempre foi muito boa. Toda vez que eu encontro o Renato é sempre... Às vezes, as últimas vezes foi muito corrida na SPM, né? Sempre esbarrando, corre aqui, entra ali, sai ali, tem que resolver isso. O senhor estava sempre dando aula, né? Sempre correndo. Mas foi muito bom, foi muito legal ouvir a tua história. É um prazer mesmo conversar com você. Esse é um ex que dá um puta de um orgulho, né? Na verdade, ele já nasceu com muito mais amigo do que aluno ou qualquer coisa nesse sentido. E ele é o cara que já tem doutorado, né? Porque quem faz direito é doutor. Depois ele vai tirar o... Eu tirei o mestrado, eu tirei o doutorado antes do mestrado. Essa piadinha não pode fazer que os caras ficam... ficam loucos. E é muito legal, porque esse lance de envolver ex-aluno é muito, muito importante. A gente tem grupos de ex-alunos que a gente fala até hoje. E, assim, encontrei alguns ex-alunos também na SPM, do Mackenzie. Eu acho que é legal a gente manter essa amizade, assim. É isso aí. Do jornalismo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então é legal a gente ter E fora isso, existe toda uma parceria. Exato. Independente do profissional, tem todo o pessoal aí. Desde o sambão lá no The Joy até a sala de aula. Às vezes faltava na aula por causa do samba, né? Mas os professores entendiam às vezes. É um bom motivo. Renato, obrigado. Valeu, João. Obrigado pelo tempo, pelo espaço. Imagina, obrigado. Contei um pouco da história aí. Exato, obrigado você. Eu sei que você está também na correria aí dessa quarentena, trabalhando. E foi legal a gente ter conseguido acertar o nosso horário aí para poder bater esse papo. Eu trabalho em home office desde 2018, né? Então, aqui para casa é um pouco mais fácil. Eu estou conseguindo administrar melhor. Aí o pessoal, estou falando para o pessoal, tome banho, coloque uma roupa, não trabalhe de pijama, faça a barba, corte o cabelo. Não adianta ficar aparecendo. Agora todo mundo já entrou no esquema. Eu dei umas dicas no começo, agora está todo mundo no esquema já. É isso aí. Beleza, obrigado pelo tempo. Imagina, obrigado você. Nos falamos. Vamos sim.